Muito bem-vindo à aula de número 140 do Inglês 365. Isso é uma marca sensacional, né? Vamos combinar aqui 140 aulas em 20 módulos, é bastante, são muitas aulas. Nós tivemos a semana introdutória, depois nós começamos módulo 1, módulo 2, módulo 3, e assim consecutivamente. Nesse módulo, nós estamos falando sobre a história da Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, e por que a gente está usando conteúdo assim e não matérias de inglês. Porque é muito mais fácil absorver o conteúdo, a informação dentro de um contexto, com alguma coisa interessante, do que se a gente for falar sobre, sei lá, gerúndio, infinitivo e os verbos e as formas, tempos verbais no futuro imperfeito. Então, para evitar esse tipo de complicação gramatical, até porque muitas vezes a gente não tem esse domínio nem na nossa língua materna, vamos ser sinceros, tem muita, assim, a grande maioria das pessoas não tem um domínio muito bom em português. Eu lembro, por exemplo, que na aula de português na escola, eu já falava português, estava, sei lá, sétima série, eu tinha dificuldade tremenda com o tal do pronome objeto. Assim, era uma dificuldade terrível. Que em inglês, por sinal, é bem mais fácil, questão gramatical, mas ela pode gerar uma complicação se a gente for nomeando os detalhes e ficar com esses detalhezinhos assim, do inglês que não vão agregar muito no que diz respeito à sua comunicação, por assim dizer. Então, por isso que nós estamos mais explorando e abordando o inglês do que aprendendo regras, porque regras não vão te ajudar muito, mas prática, constância, disciplina, familiaridade, pronúncia, mais prática e conteúdo, isso vai te ajudar. Então, só antes de também você misunderstand, de mal interpretar o que eu estou dizendo, não estou falando que a estrutura do idioma não é importante, pelo contrário. A estrutura é um esqueleto, então ela é importante. Coisa que a gente não está fazendo ainda nos detalhes, nas meticulosidades do idioma, que não vão agregar muito. So, let's go. O nosso game plan dessa aula, nós vamos listen, nós vamos ouvir uma vez, entender as perguntas, praticar. Essa é a sugestão prática para a sua semana. Read and listen. Também vai ter answer the questions. Mas vamos lá. So, listen. Apple history. Apple was founded in the 1970s by Steve Jobs and Steve Wozniak and Ronald Wayne when they built their first computer, Apple I, in 1976. The production initially started in the garage of Steve Jobs' dad. Wayne sold his share in the company for $500 after 12 days of founding the company. Steve Jobs and Steve Wozniak worked together on the Atari arcade game Breakout. They also attended the Homebrew Computer Club together. With Steve Jobs' vision and Steve Wozniak engineering capabilities, their company became almost instantly successful in the world of computers. So I think this, just one detail. Okay, so this is the game. I was just checking the visual of the game it talks about. Vou pegar aqui no Google esse game que foi mencionado aqui, ó. Então, aqui nesse parágrafo, menciona um jogo, né? Um Atari game. Vou colocar ele aqui só como uma curiosidade mesmo. Acabei de pegar no Google, só fiz a pesquisa pelo nome que estava ali. E essa foi a imagem que apareceu.
So this is the Atari game breakout. All right, so let's go. Quick facts. Apple II was released in 1979. It was a much better machine than Apple I. An initial public offering of 4.6 million shares of $22 per share was conducted by the company in December 1980. On January 22, 1984, Macintosh computer was introduced with its iconic Super Bowl ad. Steve Jobs left the company in 1985 and started a new venture, Next Software. Tim Cook took his place. After 11 years, in December 1996, the company bought Next Software. In the following year, Jobs joined as interim CEO. 39% of Apple's overall revenue is generated by iPhones. The largest retail store of Apple is on Regent Street in London, with an area of 25,000 square feet. The company also made a game console called Typing and launched it in 1995, but it was not very successful. Initially, Apple I did not have a keyboard or a screen. It was just an assembled circuit board. Apple today is reportedly worth a whopping $1 trillion. Today, the most popular Apple products on the market are Apple Watch, iPad, MacBooks, iPhones, and Apple TV. All right? Essa aqui é uma parte que a gente não entrou em nenhum detalhe sobre o significado, exceto o preço dela aqui, que eu falei, o custo de mercado dela, né? Algumas aulas atrás. That's it. So let's continue. Notes, and we'll have the questions. Let's read one more time before we go to the questions. So Apple was founded in the 1970s by Steve Jobs and Steve Wozniak and Ronald Wayne when they built their first computer, Apple I, in 1976. The production initially started in the garage of Steve Jobs' dad. Wayne sold his share in the company for $500 after 12 days of founding the company. Steve Jobs and Steve Wozniak worked together on the Atari arcade game Breakout. They also attended the Homebrew Computer Club together. With Steve Jobs' vision and Steve Wozniak's engineering capabilities, their company became almost instantly successful in the world of computers. That's amazing. Então, vamos lá, question number one. Number one. Have you ever had any Apple products? That's number one. Have you ever had any Apple products? Que essa pergunta significa, você já teve algum produto da Apple? Have you ever had any Apple products? Você já teve algum produto da Apple? E aí, para a gente responder isso, answer. Lembrando que aqui não são as únicas respostas que existem no mundo. Pelo contrário, nós estamos explorando 3 opções. A gente dá 3 guias assim, genéricos, gerais, que você pode seguir, mas não são as únicas. Primeiro, você responder um yes or no. Então, se você já teve, você fala yes. Se você nunca teve, você fala no. Uma forma simples de você responder mensagem. Lembrando que uma boa resposta não é uma resposta longa.
é uma resposta que traz a solução ou a resposta, literalmente, para o que foi perguntado. Number 2. Usando a estrutura da pergunta, você sempre pode usar a estrutura da pergunta para responder ela mesma. Então, have you ever had any Apple products? Poderia falar, I have had 2 Apple products, por exemplo. Products. Ou, I haven't had any Apple products. Eu nunca tive nenhum produto da Apple. Haven't had any Apple products. Funciona também. Então, I have had 2 Apple products, or I haven't had any Apple products. Significando, eu já tive, eu nunca tive produto da Apple. E aí, a terceira resposta, como nós fazemos normalmente, é uma resposta não tão formal, mas uma resposta mais livre, assim, por exemplo. Of course, it's my favorite. Let's say iPhone is my favorite. iPhone is my favorite phone ever. Então, essa resposta aqui seria assim, olha, have you had any Apple products? Of course. iPhone is my favorite phone ever. Seria assim, claro que já. O iPhone é o telefone favorito desde sempre. E o mais curioso é que, atualmente, o meu não é um iPhone. Então, essa não é a minha resposta no caso. Uma outra resposta aqui, olha. Vamos supor. Essa aqui é a minha resposta hoje. Minha resposta real. Not yet. But I intend to. So, have you ever had any Apple products? Not yet. Seria assim, ainda não, but I intend to. Mas eu pretendo. Então, inclusive, uma atenção aqui, ó. Attention. Intend versus pretend. Então, intend e pretend. Então, intend significa pretender. Pretend significa fingir. Então, cuidado para você não falar que você pretend alguma coisa, quando na verdade você não pretend nada. Ou você usar pretend, quando na verdade você intend alguma coisa. Question number 2. What did you learn about Apple in this article? Nossa segunda pergunta, what did you learn about Apple in this article? Seria assim, o que você aprendeu sobre a Apple nesse artigo, essa matéria? O que aprendeu sobre a Apple nesse artigo, nessa matéria, nesse texto? E aí, answer, não existe uma resposta certa, que é a única resposta para alguma coisa. Então, vamos de novo de sugestões de resposta. Primeira sugestão, vamos supor que você não tenha aprendido nada, pode falar nothing. E assim, nothing. E aí vamos supor o contrário, que você aprendeu um monte, você fala assim, não, aprendi coisa demais. Poderia falar many things. Many things seria assim, um tanto de coisa. Many things. Number 2, I haven't had any, oh, I'm sorry.
What did you learn about Apple in this article? Usando a estrutura da pergunta, você poderia falar I learned that Apple... E aí você pode completar. I learned that Apple started in 1976. I learned that the founder was not Steve Jobs alone. Foi só o Steve Jobs. Então você pode falar I learned that. E aí fazer completar aqui, ó, com o seu I learned. E número 3, você pode também pensar sobre what did you learn about Apple in this article? Vamos pegar uma resposta mais informal, né? Poderia falar assim, ó, I had no idea that Steve Jobs what's changing? Poderia falar assim, ó, I thought Steve Jobs was the founder alone. Significando assim, eu achei que o Steve Jobs era o criador da empresa sozinho, só ele, alone. Thought Steve Jobs was the founder alone. Seria uma resposta também para isso. E a terceira polêmica, você responder aí, ó. What do you prefer, iPhone or Android? And why? Sem responder o seu why. What do you prefer, iPhone or Android? And why? Pergunta polêmica. Seria o que você prefere? Seria assim, você prefere o iPhone ou Android? Por quê? Muito boa, né? Answer. É a resposta para isso daqui. So, number one, você poderia responder só a resposta básica, né? Igual nós fizemos, por exemplo, só iPhone, because I like it, or Android, because I like it. Seria assim, porque eu gosto. iPhone ou Android, porque eu gosto. Uma outra opção, sugestão aqui de resposta, poderia ser você falar I prefer, usando a estrutura da pergunta, I prefer iPhone because, and then you explain your because. Or, I prefer Android. Because, then you explain your because, your reason to say. Uma forma legal de você usar a estrutura da pergunta. Se estiver fazendo uma prova ou algo assim, super recomendo a segunda opção. Agora, num contexto informal, vamos supor que você seja anti-Apple ou se seja fã número 1 da Apple. A resposta sua poderia ser, tipo assim, tá até zoando, né? Não existe uma comparação. Ou assim, não vem desse papo, não. Assim, Android é melhor. Então você poderia falar sobre isso. Por exemplo, I prefer iPhone all day long. Seria assim, prefiro o iPhone o dia inteiro. There is no comparison. Comparison. I think I misspelled it. There's no comparison.
Comparison. Comparison. Let me double check here. Comparison. Meaning. Comparison. Good. Isso mesmo. E aí vamos supor que você já não é do time Apple e você quer falar meio que o contrário disso daí. Você poderia dizer sorry. Você poderia dizer prefer Android. I get the same quality for a cheaper price. Seria assim, eu prefiro Android, eu tenho a mesma qualidade por um preço menor for a cheaper price. Seria uma resposta interessante também. Mas aí cria a sua própria resposta, não fica preso só nessas não. E não deixe de responder, não deixe de praticar. Então, voltando aqui, olha, answer the questions. Sugiro que você responda ela escrito em áudio, isso te ajuda a ter um material de referência, para você conseguir ver o seu progresso daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Se você tiver qualquer dúvida, envia aqui para a gente. Trabalhe também com texto aí, lendo e ouvindo, enquanto está nessa semana da aula. And if you have any questions at any time, please let me know. Não esqueça de compartilhar com algum amigo ou amiga, colega de trabalho, grupo de emprego aí, de colega de trabalho, sei lá, onde é que você quiser compartilhar. Essa é uma forma muito legal de você ajudar o Inglês 365 de permanecer e de chegar de fato às 365 aulas. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.